Então, atendimento primário e emergências, o que podemos fazer no suporte básico de vida, né? Então, quando a gente fala de suporte básico de vida, fica aquela ideia de ser o básico, né? Aquela coisa meia boca, mas na verdade não. Foi uma tradução e, na verdade, o suporte básico de vida é o fundamento, é aquela coisa mais importante que a gente precisa ter, que a gente precisa fazer para conseguir atender o nosso paciente, a nossa vítima, né? Se o básico não for bem feito, o avançado não fará diferença. Então, não adianta nada eu chegar lá com laringo, tubo, máscara laríngea, um acesso central, um acesso periférico, uma intraóssea, enfim, se eu não consigo fazer uma compressão torácica bem feita. Então, é isso que a gente sempre tem que ter em mente quando a gente fala de atendimento e principalmente do atendimento pré-hospitalar, né? O APH, que a gente fala. Então, a aula de hoje foi toda baseada no protocolo do SAMU. Esse protocolo, ali em cima tem o site, mais fácil, no Google, Protocolos de Suporte Básico de Vida. É um protocolo gratuito, é um PDF com quase 400 páginas, e tem toda essa parte, tem tanto o protocolo de suporte básico quanto o de suporte avançado, né? Então, ele é bem legal, ele é bem exemplificado, tudo que é feito de atendimento é dividido em procedimentos clínicos, procedimentos traumáticos, então é bem legal de ter esse conhecimento, né? Uma literatura muito boa e uma literatura de graça, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre PCR, convulsão, ovácea, afogamento, queimadura e hemorragia. Então, vamos começar com o PCR, parada cardiorrespiratória. Então, a gente tem o que a gente chama de cadeia de sobrevivência do adulto, né? Então, a gente vai ter esses elos que fazem com que a gente atenda uma PCR, consiga dar um suporte para essa PCR, né? Então, a primeira coisa que a gente fala é ligar para o socorro, porque eu tô lá passeando no shopping, alguém tem uma PCR na minha frente. Eu sozinha, Caroline, não vou conseguir fazer absolutamente nada. Então, a primeira coisa que eu preciso ligar para pedir um suporte avançado, ou pelo menos um desfibrilador, um DEA, né? Vou precisar começar as compressões torácicas. A partir do momento que vier um desfibrilador para mim, eu vou desfibrilar esse paciente. Por quê? A gente sabe que a maioria das PCRs extra-hospitalares são pacientes que pararam em ritmo chocável. Basicamente, o paciente está fibrilando, né? O coração do paciente está tremendo. Eu preciso resetar esse coração desse paciente. Como é que eu faço isso? A partir do choque. Então, eu preciso chocar esse paciente o mais rápido possível, né? Depois disso, vai ser a condução desse paciente até o hospital para esse paciente ganhar o devido tratamento intra-hospitalar. PCR, geralmente, no extra-hospitalar, a gente fala que são ritmos chocáveis, e geralmente é por conta de alguma alteração cardíaca, geralmente, mais especificamente infarto. Então, esse paciente vai ser conduzido para um hospital que tenha hemodinâmica, que tenha trombólise, enfim, para continuar o tratamento desse paciente, né? Esse paciente recebeu o tratamento que ele realmente necessita. Quando a gente fala de PCR, a primeira coisa que a gente tem que checar é a responsividade desse paciente, né? Eu tenho um paciente lá caído, caiu na minha frente no shopping. Então, primeiro eu tenho que saber se esse paciente está consciente ou inconsciente. Se ele tiver consciente, ok, é algum outro problema. Se esse paciente estiver inconsciente, eu tenho um problema. Como é que eu checo essa responsividade? Ajoelha do lado do paciente que está caído e toca nos ombros desse paciente, sempre olhando para a face do paciente. E daí eu vou saber se esse paciente está consciente ou inconsciente. Se ele responder, consciente. Se ele não responder, eu passo para a segunda parte. Eu vou verificar a expansibilidade torácica desse paciente. Como? Eu vou olhar o tórax do paciente, ver se esse tórax está se movimentando ou não. Se esse tórax está se movimentando, ok, paciente não está em PCR. Paciente em PCR, ele não tem expansibilidade torácica, ele não respira, tá? Só que eu posso ter uma expansibilidade, posso não ter expansibilidade torácica, ausente. Daí sim, daí eu tenho que checar o pulso do paciente. Sempre eu vou para um pulso central, o mais fácil, pulso carotídeo. Palpei o pulso do paciente, não consegui sentir o pulso do paciente. A gente vai para uma parada cardiorrespiratória, RCP, reanimação. Mas eu posso ter
um caso que o pulso do paciente está presente, então o paciente não respira, mas ele tem pulso. Então a gente vai para uma parada respiratória. O que eu tenho que fazer para esse paciente? Ventilação, tá? A história de respiração boca a boca, hoje em dia, com todos os problemas que a gente tem, se você tiver um dispositivo para realizar a respiração, ok. Se não, a gente pede sempre em lugares maiores, por exemplo, um shopping, até mesmo um aeroporto, vai ter algum bombeiro civil que vai ter o ressuscitador, ou o AMBU, marca é AMBU, mas todo mundo conhece, sabe o que é, né? Então, vai proceder com uma ventilação a cada 5 a 6 segundos. Por quê? Porque esse paciente tem pulso presente, então ele tem uma parada respiratória. Então, vamos voltar para o nosso tema, que seria uma parada cardiopulmonar, né? Então, a gente vai para reanimação, RCP que a gente chama, né? Então, primeira coisa, chequei lá o pulso do paciente, o paciente está sem pulso, então ele está no PCR. Então, eu vou reanimar esse paciente. O que eu preciso? Lembrem lá daquela cadeia que a gente falou, a gente precisa chamar o socorro. Por quê? Porque eu preciso de um suporte avançado de vida, eu preciso de... o pessoal vai vir com a medicação, adrenalina, amiodarona, tudo vai depender do ritmo desse paciente, principalmente eu preciso de um desfibrilador, né, que a gente chama de DEA, desfibrilador externo automático. Para quê? Para chocar esse paciente, né? A partir do momento que o DEA chegar, a gente choca o paciente. Às vezes demora um pouco, então a gente vai começar. Posicionar o paciente numa superfície plana e rígida, então isso é muito importante, né? Quando a gente está em casa, por exemplo, eu preciso tirar esse paciente, por exemplo, de cima de uma cama, eu preciso colocar ele no chão, é o lugar mais fácil, mais simples para a gente fazer isso, porque quando eu for fazer as compressões torácicas, se for um lugar que seja mais mole, digamos assim, eu não vou conseguir fazer as minhas compressões torácicas, né, serem efetivas. Então, até o DEA chegar, a gente vai fazendo compressão e vai fazendo ventilação se eu tiver um dispositivo, né? Como é que funciona? Eu faço 30 compressões torácicas para 2 ventilações. O que eu tenho que cuidar? Principalmente a frequência dessas compressões, tá? Então, para a gente lembrar lá, sempre que a gente for fazer a nossa RCP, a gente sempre lembra do Bee Gees, o Stay Alive. A música, o ritmo da música, o A, ele dá entre 100 a 120 compressões, digamos assim, que é o que a gente precisa. Então, sempre que a gente estiver lá fazendo compressão torácica no paciente, a gente sempre lembra da musiquinha para a gente não fazer as compressões nem muito devagares, para ficar menos do que uma frequência cardíaca de 100, nem muito rápidas, porque se eu fizer muito devagar, eu não consigo fazer com que esse sangue gire, literalmente, né, que é o que a gente precisa. E se eu fizer muito rápida, eu vou jogar sangue muito rapidamente e eu não vou conseguir nutrir nem o meu coração. Então, eu preciso de 100 a 120 e a altura, né, quanto que eu vou comprimir é de 5 a 6 centímetros. Não pode ser, não posso comprimir demais, porque senão esse coração não consegue bater, né, mas eu não posso comprimir de menos também, porque senão não vai fazer efeito nenhum. A cada 2 minutos, eu vou parar o que eu tô, as compressões e as ventilações, e eu vou checar o pulso, até quando chegar o suporte avançado de vida, tá? Então, é sempre assim que eu vou ter que ir fazendo. Então, sempre a posição que a gente vai utilizar. A gente vai estar de joelho no chão, as duas mãos vão estar entrelaçadas, a gente vai utilizar a base da mão no externo do paciente. Né? Quando a gente vai ler, ele fala entre a linha, entre os mamilos, né? Às vezes a gente pega paciente idoso que o mamilo não está bem entre o quarto e o quinto espaço intercostal. Então, o que a gente faz? Geralmente, a gente palpa o externo do paciente, vai palpar o processo tifoide, que é mais molinho, conta 2, 3 dedinhos, que é 2 centímetros, e daí ali para cima é que a gente vai fazer a pressão, né? Então, a gente sempre entrelaça os dedos e faz a pressão, a compressão torácica bem em cima do externo do paciente, tá bom? Lembrar que quem faz o movimento, na verdade, os braços sempre vão estar esticados, o peso do corpo é que vai fazer esse movimento, tá? Isso é bastante importante para ter uma compressão torácica efetiva. Então, partindo para a convulsão. Se vocês forem tendo perguntas, vão mandando, que no final da aula a gente esclarece as dúvidas que ficaram, tá? Convulsão.
Convulsão, crise convulsiva, o que que é isso, né? Então, é perda súbita de consciência. Geralmente, o paciente vai ter contração muscular involuntária, o paciente vai estar como se ele estivesse tremendo, né? Cianose, o paciente vai ficar arroxeado. Uma salivação intensa, aquele paciente que vai salivar bastante, vai ter babar bastante, lábios e dentes fechados, então normalmente ele vai fazer o que a gente chama de trismo, e eventual liberação esfincteriana, é aquele paciente que ele pode urinar ou pode defecar associado, né? Depois que passa a crise convulsiva, o paciente tem o que a gente chama de fase pós-convulsiva ou fase pós-ictal. É depois que ele terminou a crise dele, passou a crise dele. Geralmente, o paciente vai estar sonolento, vai estar confuso, pode estar agitado também, pode ter uma flacidez muscular, e tem pacientes que referem até cefaleia após a crise, né? Então, a gente tem que definir duas coisas. Uma crise generalizada tônico-clônica, que é a mais comum, geralmente é menos que 5 minutos de duração, tá? Ou estado de mal epilético, são crises epiléticas prolongadas, maiores que 5 minutos, ou várias crises repetidas, né, dentre 30 minutos, e que entre uma crise e outra, o paciente não consegue nem ter consciência do que está acontecendo. Então, ele termina uma crise, ele está naquele estado pós-ictal, volta outra crise, então ele vai fazendo crises em cima de crises, e entre essas crises ele não consegue recobrir a consciência dele. Então a gente está falando de um estado de mal epilético. Por que tempo, quando a gente fala em crise convulsiva, em convulsão, é muito importante? Por causa disso, para a gente conseguir diferenciar uma crise tônico-clônica de um estado de mal epilético. Por quê? Porque os tratamentos vão ser diferenciados, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Tô lá passeando no shopping e alguém cai na minha frente e começa a ter uma crise convulsiva, começa a convulsionar na minha frente, né? Sempre você vai precisar de ajuda, tá? Então, você vai pedir para alguém que esteja perto de você cronometrar esse tempo, para a gente saber se é uma crise menor que 5 minutos ou maior que 5 minutos, né? A gente vai manter esse paciente deitado. Às vezes, o paciente começa a convulsionar, por exemplo, sentado numa cadeira lá na praça de alimentação. A gente deita esse paciente no chão, afasta tudo quanto é objeto. Por quê? Porque esse paciente pode se debater bastante. Então, se tiver uma cadeira, uma mesa próxima a esse paciente, ele pode acabar se machucando quando ele estiver se debatendo. Pode colocar alguma coisa embaixo da cabeça do paciente, usar uma bolsa, alguma coisa para ele não ficar batendo, porque normalmente, quando ele tem a crise, ele acaba batendo, por exemplo, a cabeça ao solo, então ele vai fazer vários TCEs. Então, o ideal é sempre proteger a cabeça do paciente. Não puxar a língua do paciente, existe aí algumas pessoas que falam, não, ele está enrolando, ele vai comer a língua. Não, não vai. Não colocar nada dentro da boca do paciente, não tentar puxar essa língua do paciente. Ele não vai engolir a língua, ele não vai comer a língua, nada disso, tá? Tem bastante risco de se colocar algum objeto, principalmente os dedos dentro da boca do paciente. O paciente, ele pode fazer um trismo, ele pode fechar a boca ali, fechar os dentes, e isso pode chegar a amputar um pedaço do dedo. Então, não bota nada, ele não vai engolir a língua, podem ficar tranquilos, tá? Não tenta também segurar o paciente. Ah, mas ele está se debatendo. O risco de você acabar machucando o paciente ou o próprio paciente te machucar, se tentar segurar enquanto ele está se debatendo, é muito grande. Então, só afasta os objetos perto e deixa ele se debater, ele vai parar, tá? Chama o socorro. Então, você vai ligar para o SAMU, para o bombeiro, para fazer o atendimento desse paciente, né? Então, assim, sempre é interessante saber, se tiver alguém com esse paciente, se crises normalmente ou se é a primeira crise, né? Mas nem sempre a gente consegue ter essa informação, né? Após a crise, a gente sempre coloca o paciente na posição de recuperação, que é deixar o paciente deitadinho de lado, né? Então, assim, terminou, a gente coloca o paciente deitadinho de lado para diminuir o risco de broncoaspiração desse paciente, tá? Obstrução de via aérea por corpo estranho, que a gente chama de OVACE, né? Então, a gente tem alguns tipos de obstrução. Obstrução leve é aquele paciente que, mesmo comeu alguma coisa e entalou lá na garganta do paciente. Ele vai conseguir falar, ele vai conseguir respirar, ele consegue tossir. Então, a primeira coisa, acalma o paciente e pede para ele tossir com vontade, que ele mesmo vai se desobstruir. Não desobstruindo, ele vai
progredir essa obstrução. Então, a gente tem uma obstrução grave, a gente pode definir ela como uma obstrução total da via aérea do paciente, né? Então, o paciente pode ainda estar responsivo, ele pode conseguir se comunicar com a gente, geralmente ele não consegue falar grandes frases, mas ele consegue verbalizar alguma coisa com a gente, consegue levantar uma mão, alguma coisa assim, né? E tem o paciente irresponsivo. Quando eu tenho um paciente responsivo, ou seja, geralmente ele vai estar em pé ou ele vai estar sentado, a gente pode tentar a manobra de Heimlich, tá? Então, basicamente, a gente vai passar por trás do paciente, tá? Vai colocar as duas mãos, pode entrelaçar as duas mãos também, na altura abaixo, daí agora é abaixo do externo, lá, abaixo do processo tifoide. E a manobra que a gente faz é como se a gente quisesse levantar o paciente, então é de baixo para cima, tá? Essa é a ideia de a gente fazer pressão e desobstruir o paciente. Quanto tempo que a gente fica? Até a gente conseguir desobstruir o paciente. O que acontece às vezes? Às vezes o paciente é grande pra gente, né? Eu tenho 1,70 m, mas tenho 60 quilos. Então, se eu pegar um paciente de 80, 90 quilos, eu não tenho força suficiente para fazer uma manobra de Heimlich normal para desobstruir esse paciente. O que a gente pode fazer? Colocar o paciente sentado numa cadeira, por exemplo, e por trás do paciente ajoelhar e fazer essa manobra. Então, a gente consegue ter um apoio. Porque nessa manobra de Heimlich, você acaba fazendo bastante força no paciente, então tem que ter um pouquinho mais de força até mesmo para segurar o paciente. Então, sentado, a gente consegue ter um pouquinho mais de... não precisar segurar o paciente, consegue fazer um pouquinho mais de força, tá? Lembrando, paciente obeso e paciente gestante no terceiro trimestre, geralmente, né, o útero gravídico vai estar aqui em cima, a gente não vai conseguir fazer a manobra de Heimlich no paciente. Então, a gente vai deitar o paciente e vai fazer compressão sobre o próprio externo, como se fosse compressão torácica lá da PCR, tá? Quando a gente tem bebezinho, né, é um pouquinho diferente, tá? Crianças até ali 1 ano, a gente consegue fazer isso. A gente vai colocar a criança num braço, tá? E a gente vai colocar ela de cabeça para baixo, como tá aqui na foto, tá? E o movimento que a gente vai fazer nas costas da criança é como se a gente quisesse também tirar o que está obstruindo, né? Aquele corpo estranho. Então, a gente vai fazer o movimento, né? Como se fosse do glúteo da criança para cima, né? Então, a gente vai fazer um movimento caudal, né? Para cefálico, sempre fazendo esse movimento como se a gente quisesse arrastar. A gente pode dar umas batidinhas também, isso também funciona. Quanto tempo? Até o paciente desobstruir. Principalmente lactante, é muito comum fazer essas obstruções pelo próprio leite. Então, o fato de colocar o paciente já nessa posição, né, decúbito ventral, e colocar ele com a cabeça um pouquinho mais baixa que o resto do corpo, geralmente já desobstrui. Então, essas batidinhas ajudam. E a gente tem o paciente irresponsivo, né? Então, é aquele paciente que já não está falando mais com a gente. Então, o que a gente vai fazer? Mesma coisa, coloca ele numa superfície rígida, no chão, começa a realizar a compressão torácica, tá? Depois que realizou umas 4, 5 compressões torácicas, a gente pode abrir a via aérea do paciente, então, joga a testa do paciente para cima, joga a mandíbula para baixo, né? Joga a mandíbula do paciente para cima e a gente abre a via aérea. Literalmente, a gente vai abrir a boca do paciente. A gente vai tentar olhar se tem algum objeto. Geralmente, essas obstruções por corpo estranho é pedaço de carne, enfim, a gente vai tentar pegar. Sempre que a gente for tentar pegar dentro da via aérea do paciente, é a mesma coisa, sempre com uma pinça, nunca colocar a mão dentro da boca do paciente. Por quê? Porque ele pode acabar mordendo, é reflexo, tá? Eu visualizei o corpo estranho, retiro. Não visualizei, então eu posso fazer uma ventilação. Se eu tiver um ambu à mão, eu faço uma ventilação. O ar não passou ou o tórax não expandiu, eu não vi o tórax crescer, a mesma coisa, eu reposiciono a cabeça e ventilo novamente, tá? Posso ventilar umas 2 vezes e volto a fazer as compressões torácicas nesse paciente. A compressão torácica vai ter a finalidade de remover esse corpo estranho. A mesma coisa, eu vou aumentar a pressão e remover esse corpo estranho lá de dentro da via aérea do meu paciente. Afogamento. Então, quando a gente fala de afogamento, a gente também tem uma cadeia de sobrevivência específica do afogamento, né? Então, assim, afogamento a gente pensa que é muito comum, em lugar que tem praia, né? Não. Geralmente os afogamentos, não geralmente, mas a gente tem um número bem importante de afogamentos também em rio.
rio, lagoa, então as pessoas têm aquela ideia assim, não, o mar é um pouco mais bravo, então eu tenho um pouco mais de cuidado. E rio, lagoa, as pessoas acabam são um pouquinho mais corajosas. E isso acaba prejudicando às vezes, porque a gente tem correnteza, às vezes é um lago que não sabe a profundidade, o paciente não sabe nadar, então tudo isso pode complicar bastante este paciente, né? Então, assim, uma das coisas que a gente vê aqui, eu moro no litoral, em Santa Catarina, a gente acaba atendendo afogamento em praia e a gente acaba atendendo afogamento em rio, cachoeira também. Afogamento em praia, o que a gente vê muito é aquele paciente que estava o dia inteiro na praia, bebendo principalmente, e inventou de entrar no mar sem saber nadar, né? Então a gente tem bastante problema quanto a isso, né? E outra coisa é as pessoas que não moram no litoral, que vêm para o litoral e olha assim, não, mas o mar está muito calmo. Geralmente, quando a gente olha, tem um lugar com onda, o local que está calmo não é calmo, é uma área de repuxo que a gente chama, né? Então, é aquele paciente que ele vai entrar, o mar literalmente vai puxar ele e vai levar o paciente cada vez mais para dentro. Então, é aquele paciente que já estava um bom tempo na praia, bebendo, já está um pouco mais confuso, etilizado, então complica ainda mais o salvamento desse paciente. Então, primeira coisa é prevenção, né? Como a maioria das coisas, principalmente quando a gente fala de trauma, a prevenção é a chave. Se a gente não tiver aquele paciente que ficou bebendo, que sabe como é que funciona a praia, ou que sabe nadar e sabe que aquele rio não é tão profundo, aquele lago, enfim. Então, a prevenção é a alma do negócio, né? Então, reconheça o afogado, a gente está do lado de fora, a gente reconhecer que aquele paciente não está brincando, por exemplo, que isso acontece muitas vezes. Então, a gente reconhecer que esse paciente está se afogando, ligar para 193, então, aqui em Santa Catarina, a gente é o Corpo de Bombeiros que normalmente faz esse tipo de resgate. Durante o verão, na maioria das praias, a gente tem os guarda-vidas, né? Então, eles estão passando o tempo todo na areia da praia, então eles também podem ajudar a fazer esse salvamento, né? Fornecer flutuação, então, se eu tiver uma boia, alguma coisa que eu possa jogar para esse paciente se segurar e não submergir, né? Remover o paciente da água, então, é muito importante que quem vai fazer esse atendimento, né, esse resgate desse paciente, saiba como fazer e, principalmente, saiba muito bem nadar, porque o paciente afogado, ele vai tentar se salvar de qualquer jeito, né? Como qualquer paciente quando percebe que está numa situação de perigo. Então, o que acontece? Se a pessoa for lá, não, mas eu sei nadar, você já fez um resgate de afogamento? Não, não, mas eu sei nadar. Provavelmente ele vai ser um segundo afogado, porque quando ele chegar perto desse paciente que está se afogando, a primeira coisa que o paciente vai fazer é tentar puxar essa pessoa que está indo para resgatá-lo para baixo, para ele tentar não submergir mais. Então, tem que ter bastante cuidado, tá? A gente tem algumas histórias, alguns casos aqui no litoral que foi isso, assim, o pai se desespera, vê o filho se afogando e acabam os dois se afogando, né? Então, tem que ter bastante cuidado. E o suporte de vida, né? O hospital, se for necessário. Então, como é que funciona isso? Primeira coisa, a gente precisa classificar qual é o grau de afogamento desse paciente. A gente basicamente tem duas classificações. Uma classificação, a gente olhando o paciente, a gente já consegue dizer o grau, e a outra classificação é para o pessoal da saúde, que é através da ausculta pulmonar, tá? Então, basicamente, aqui é aquela classificação que a gente vai botar o olho no paciente, a gente estava lá na praia, curtindo o dia de sol, opa, alguém se afogou, a gente consegue botar o olho e consegue dizer qual é o grau de afogamento desse paciente. Então, grau 1, tosse sem espuma ou dificuldade respiratória, né? Então, é aquele paciente que levou aquele caldo, mas saiu do mar e tá tudo certo. Grau 2, tosse com espuma na boca e ou nariz. Então, é aquele paciente que já submergiu, quando voltou começou a tossir e a gente percebe espuma saindo ou nariz ou boca, tá? Não precisa ser os dois necessariamente. Grau 3, a gente já começa a ter um paciente um pouquinho mais complexo, então vai ter bastante espuma saindo pela boca e pelo nariz,
mas ainda o paciente tem pulso, né? A gente vai palpar lá o pulso radial do paciente e o paciente ainda tem um pulso palpável. No grau 4, o paciente vai estar espumando, vai sair bastante espuma, tanto pelo nariz quanto pela boca, e o pulso radial já não é mais palpável. Então, eu vou palpar lá o pulso, eu não consigo sentir. Eu vou ter que ir obrigatoriamente para um pulso central. Normalmente, carotídeo, que é o mais fácil. Grau 5 é uma parada respiratória, então é aquele paciente que já não está mais ventilando. Quando eu der aquela olhadinha no tórax do paciente, o tórax dele não mexe mais, mas ele ainda tem um pulso carotídeo, né? Um pulso central palpável. O radial já esquece, porque já perdeu lá no grau 4. E grau 6, que é o mais grave, é a parada cardiorrespiratória. Então, é um paciente que teve um afogamento, submergiu, fez uma parada respiratória, e essa parada respiratória, por hipóxia, né, faltou oxigênio para esse paciente, ele evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Então, o que a gente vai fazer? Cada grau, né, do 1 ao 6, a gente tem uma conduta diferente a ser tomada. Então, grau 1, eu vou acalmar o paciente, basicamente é isso. Ah, levou um caldo, mas está tudo bem, e eu vou aquecer o paciente. Se eu tiver uma manta metálica, melhor. Se não, eu estou lá na praia, estou no rio, eu vou pegar uma toalha de praia, alguma coisa que eu tenha e vou aquecer esse paciente. Isso faz com que eu acalme o paciente também. No grau 2, eu vou acalmar o paciente, vou aquecer, mas esse paciente ele já vai precisar de O2, tá? Então, eu posso fornecer esse O2 por catéter nasal, tá? Então, é aquele paciente que ele já merece um oxigênio, porque ele já começou a tossir, tem um pouquinho de espuma, então a gente sabe que esse paciente já acabou tendo água, tem um pouquinho de água nos pulmões desse paciente, né? O paciente com grau 2, ele vai precisar ir para um pronto-socorro, ficar em observação 6, 12 horas, para ver se ele não tem nenhum comprometimento a mais, tá? Quando a gente fala, principalmente em lugares que tem bombeiro, guarda-vida, eles têm oxigênio, tem catéter nasal, tem tudo isso à disposição já, tá? Então, fica um pouquinho mais fácil. Grau 3, então a gente vai aquecer o paciente, só que agora o oxigênio não serve mais aquele oxigênio apenas pelo catéter nasal. Eu vou precisar uma máscara com reservatório. Por quê? Porque esse pulmão já está com bastante água, já está bem encharcado, e só o catéter nasal não vai me fornecer a quantidade de oxigênio que eu preciso. Então, eu preciso de uma máscara com reservatório, vou colocar lá 15 litros por minuto, e o paciente vai estar acordado, né? Eu vou colocar ele em posição de recuperação do ladinho direito. Por que do lado direito? Porque esse paciente engoliu água, né? Engoliu, como a gente fala, né? O paciente broncoaspirou, né? Então, ele tá com bastante água dentro dos pulmões. O pulmão direito, ele fica mais fácil de chegar água, então eu viro ele para o ladinho direito, coloco ele em decúbito lateral direito, para o tórax esquerdo, para o pulmão esquerdo, que é maior, expande mais, tá? Por isso que a gente coloca do lado direito do paciente, tá bom? Esse paciente, ele vai ser conduzido para o hospital e obrigatoriamente ele vai para uma UTI. Então, pelo menos 24 horas ele vai ficar em observação lá na UTI. Por quê? Porque ele tem bastante água dentro desse pulmão. O grau 4 é um pouquinho pior ainda, porque lembra lá, quando a gente fala da classificação, esse paciente está tossindo bastante, tem bastante espuma, e o pulso radial desse paciente já não é mais palpável, ou seja, esse paciente já tem sinais de choque, né? Então, aquecer, O2 por máscara, posição de recuperação, e UTI também para esse paciente, né? Ele vai precisar ir para o hospital, vai precisar ter um aquecimento um pouquinho maior do que só colocar uma toalha em cima desse paciente. Ele vai precisar fazer reposição volêmica, eu vou precisar fazer cristalóide aquecido para esse paciente. Tudo isso a gente vai fazer, ou dependendo de como esse paciente for transportado para o hospital, se for com suporte básico,
um SAMU com técnico de enfermagem, por exemplo, já faz, ou esporte avançado com médico e enfermeiro na cena, ou até mesmo pelo bombeiro, quando chegar dentro do hospital, ele vai fazer um acesso venoso e vai ter que fazer essa reposição volêmica, né? E grau 5 e grau 6. Grau 5, a gente vai ter já um paciente em parada respiratória. Então, eu vou aquecer esse paciente, né? Só que eu vou precisar de novo do ambu ou do ressuscitador, né? Uma ventilação por pressão positiva nesse paciente. Mesma coisa, boca a boca, a gente deixa mais para aqueles casos que, é uma pessoa da minha família, uma pessoa que eu conheço, ou se eu tiver algum dispositivo de proteção para eu não precisar entrar em contato com as secreções desse paciente, porque esse paciente, lembra lá, ele vai ter bastante espuma, né? Geralmente, esse paciente é aquele paciente que, como ele submergiu, já está numa parada respiratória, esse paciente, ele vai ter regurgitado, então ele vai ter vomitado também. Então, a gente tem várias secreções para colocar, né, fazer o boca a boca aí é uma coisa um pouquinho mais estranha, a gente tem que ir com um pouquinho de calma, né? Então, a gente vai ventilar o paciente. Sempre quando a gente fala de ventilação, é uma ventilação a cada 5 ou 6 segundos. Como é que funciona isso? A gente coloca a máscara, né, no paciente, a gente aperta com vontade uma vez o ambu, 1, 2 segundos, solta e conta. 1, 2, 3, 4, 5. Ventila o paciente de novo, tá? Isso vai dar, em média, 10 a 12 ventilações por minuto. O paciente teve retorno dessa parada respiratória, ele voltou a respirar, a ventilar sozinho, eu vou colocar máscara com reservatório nesse paciente, 15 litros por minuto, deixar o paciente deitadinho do ladinho direito. Lembrando, quando a gente vai ventilar esse paciente, o paciente tem que estar em decúbito dorsal certinho para a gente conseguir expandir, jogar o oxigênio para dentro dos 2 pulmões. O paciente voltou, eu vou virar ele de ladinho direito, tá bom? E, obviamente, o paciente vai para a UTI também. Quando a gente fala do grau 6, a gente tem uma PCR. Então, o paciente que evoluiu de uma parada respiratória para uma parada cardiorrespiratória. Porém, nesse caso específico de afogamento, o paciente geralmente, né, na maioria das vezes, o paciente parou, né, teve uma PCR por conta de hipóxia, né, entrou tanta água lá dentro que o paciente parou de respirar. Então, a gente muda um pouquinho, a gente vai ventilar esse paciente antes da compressão. Então, o único momento, né, a única vez que a gente vai ventilar o paciente antes de fazer a compressão torácica é quando a gente tem paciente vítima de afogamento, senão a gente sempre começa pela compressão torácica. Então, nesse paciente em PCR, vítima de afogamento por hipóxia, no caso dele, né, na maioria das vezes, o paciente pode ter tido um mal súbito e se afogou? Sim, mas não é, né, o comum é o paciente ter se afogado, submergido e hipóxia, né? Então, a gente vai fazer 5 ventilações no paciente, né? Ventilação que a gente chama de ventilação de resgate, e daí sim, a gente vai voltar lá para a nossa RCP normal, né? 30 compressões para 2 ventilações, que a gente chama de 30 para 2. A gente vai fazer isso por 2 minutos, vai checar pulso. O paciente voltou, ótimo, teve retorno da circulação espontânea, RCE, que a gente chama, máscara de oxigênio, ladinho direito, ok, vai ser transportado para dentro da UTI. Paciente não voltou em 2 minutos, começa tudo de novo. Troca quem está fazendo a compressão, se tiver mais gente apta a fazer compressão torácica, 30 compressões, 2 ventilações. 30 compressões, 2 ventilações, 2 minutos, checa o pulso novamente. A gente só troca, a gente só para as nossas compressões, ventilações, a gente troca quem está fazendo a compressão a cada 2 minutos. Por quê? Para a gente não ter um tempo muito grande de troca, várias trocas, e o coração ficar sem bater, sem jogar sangue e oxigênio lá para o cérebro, e também mais que 2 minutos, quem está fazendo compressão torácica acaba cansando muito, então a gente troca para a gente manter um nível de compressão torácica bom, tá? Eu não sei se todo mundo aí já teve a oportunidade de fazer compressão torácica, mas olha, 2 minutos fazendo compressão cansa pra caramba. Então, a gente troca a cada 2 minutos para ela continuar sendo efetiva para o paciente, tá bom? Vamos falar um pouquinho de queimadura, né? Queimadura é algo bem comum, né? Tanto queimadura de primeiro grau, né, que atinge só a derme,
né? Basicamente, é aquela encostadinha que dá na panela, ou mesmo a queimadura solar. A gente tem a queimadura de segundo grau, então é aquela queimadura que forma aquela bolha, né? Então a gente vai ter comprometimento da derme e da epiderme. E a gente tem a queimaduras de terceiro grau, então a gente vai comprometer derme, epiderme e hipoderme. Então, geralmente vai ter aquela bolha, mas vai ter algumas áreas de já uma necrose, já vão ter algumas áreas enegrecidas ao redor, né? Geralmente, essas queimaduras de terceiro grau, elas não são pontuais. Foi paciente estava com uma panela cheia de água quente, escorregou, caiu, aquela água caiu em cima desse paciente. Acontece muito com criança, principalmente panela em fogo, né? Fica aquele cabo para o lado de fora do fogão, a criança vai lá, tenta pegar, né? Enfim, criança, ela acaba jogando aquele líquido quente em cima dela, né? Então, geralmente, quando a gente tem queimadura de terceiro grau, não é o paciente que tenha o corpo inteiro com queimadura de terceiro grau. Geralmente tem uma parte específica de terceiro, tem outras áreas de segundo e tem outras áreas de primeiro grau, tá? Então, a gente sempre tem que lembrar que não é queimadura de terceiro grau pontual específica, tá? É mais difícil acontecer ela sozinha, principalmente se for quando tem líquido ou até um fogo, então tem toda essa área que vai ter uma área ao redor dessa área de terceiro grau também, tá? Então, o que a gente tem que fazer quando a gente está né, a gente vai atender, vai ajudar alguém que sofreu uma queimadura, né? Então, primeira coisa, afastar o paciente do agente causador, né? Ou afastar o agente causador do paciente. Então, a gente vai tirar o fogo, o que fez a queimadura de perto. Oximetria de pulso. Oximetria de pulso é bastante importante quando a gente está falando de paciente, principalmente com grandes queimaduras, né? Porque a gente sempre tem que lembrar que a gente pode ter aquela queimadura de pele, mas se for uma queimadura, por exemplo, de o paciente ter o local onde ele estava, pegou fogo, o paciente vai inalar aquela fumaça também. Então, é bastante importante a gente saber como é que está a oximetria de pulso desse paciente, né? A gente sempre vai ver quando tiver explosão associada, quando o paciente, o ambiente do paciente pegou fogo, a gente sempre vai olhar principalmente para o rosto, para a face do paciente. Por quê? A gente vai ter que ver se tem comprometimento. Como é que estão as sobrancelhas, os cílios, as vibrícias, né? Elas estão queimadas, porque isso para a gente mostra um provável comprometimento de via aérea desse paciente. A gente também pode pedir para o paciente abrir a boca. A gente vai dar uma olhadinha na língua do paciente se tem fuligem, se tem alguma coisa escura lá dentro. Isso também mostra para a gente que esse paciente acabou inalando fumaça e ele tem um comprometimento de via aérea, tá? Isso é bastante importante, é um paciente que é uma emergência, a gente tem que levar ele o mais rápido possível para ser atendido num pronto-socorro. Geralmente, paciente com comprometimento de via aérea é aquele paciente que precisa ser entubado o mais rápido possível. Por quê? Todo paciente que ele tem queimadura, ele vai edemaciar, né? A mesma coisa vai acontecer na via aérea do paciente, essa via aérea dele também vai edemaciar. O que isso causa? Qual que é o problema dessa via aérea edemaciada? Depois que ela edemaciou, a gente não consegue mais entubar esse paciente. Então, é o paciente que, se a gente vê algum pelo da face queimado, a gente sempre tem que prestar atenção nisso. Ou o paciente com estridor, né? Cada vez que ele inspira, ele faz um barulho estranho, né? Esse paciente também tem provavelmente comprometimento de via aérea. Esse paciente também é um forte candidato à intubação orotraqueal, né? Administrar O2 sempre através de máscara com reservatório, porque esse paciente vai precisar de bastante oxigênio, né? Ele queimou, tudo mais. Sempre que possível, retirar qualquer adorno desse paciente, colar, cinto, pulseira, anel, aliança, relógio, tudo isso. Por quê? Porque esse paciente ele vai edemaciar, principalmente se for naquele membro acometido. Então, tem aliança, anel, queimei a mão esquerda.
o mais rápido possível retirar tudo quanto é adorno, porque vai edemaciar bastante e depois vai ser muito mais complexo a retirada e principalmente vai garrotear esse paciente. Então, vai constringir esse dedo, ou se for um relógio, uma pulseira, vai constringir esse membro, né? Então, eu vou ter uma síndrome compartimental por conta de um adorno, né? Eu posso acabar perdendo o dedo ou até mesmo perdendo o membro por conta dessa constrição, né? O que eu faço? Se eu tô lá dentro de casa, caiu café, borra de café, queimei, encostei na panela. Mais fácil, abre a torneira e deixa aí uns 5 minutos a mão, o que foi queimado embaixo da água corrente, tá? Isso vai fazer com que essa irrigação vai parar a queimadura e vai fazer com que já dê uma hidratada nessa pele, tá? Se eu tenho material disponível, eu vou irrigar com soro fisiológico esse paciente, vou tentar tirar, principalmente quando a gente fala de queimadura de corpo, geralmente queima as vestimentas do paciente junto, né? Então, tem o risco de grudar essas vestimentas no corpo do paciente. Então, eu irrigo com soro fisiológico, o que eu consigo tirar, não puxo nada, não arranco nada do paciente, mas o que eu conseguir tirar de roupa queimada, de tecido, eu vou tirar, vou irrigar bem esse paciente com soro fisiológico, vou secar o paciente e vou colocar compressa estéril em cima do paciente. Qual que é o problema quando a gente fala de queimadura e compressa estéril? Se eu tiver uma queimadura ali de 2º grau, de 3º grau, geralmente a compressa acaba aderindo, né, na pele, naquela pele lesionada do paciente. Então, quando eu for retirar essa compressa, vai arrancar um pedaço de pele do paciente junto. Então, geralmente, a gente cobre com uma compressa estéril e acaba molhando com soro fisiológico, de preferência aquecido, porque esse paciente já perdeu um pedaço ali de pele, de homeostase, ele é um paciente muito mais propenso a fazer hipotermia, então eu preciso cobrir esse paciente e eu posso até irrigar com soro fisiológico, com um soro fisiológico aquecido. Não passar nesse primeiro momento nenhuma pomada, pasta de dente, borra de café fria, nada disso. É lavar aquela área e cobrir a área, só isso, tá? É isso que é o basal, o que a gente tem que fazer numa queimadura. Área queimada, a gente fala que a gente tem a regra dos 9, né? Então, isso é quando a gente já está lá fazendo o primeiro atendimento, que a gente tem um suporte, mesmo que for o suporte básico ou o suporte avançado, então a gente pode tentar mensurar a área queimada desse paciente, né? Então, a gente fala que é a regra dos 9, então, criança, bebê, né, geralmente ela tem uma cabeça um pouquinho maior, então a área dela, da parte de cabeça e pescoço, ela é maior em comparação com o adulto, então 18%, em relação ao adulto 9%. Os membros superiores, tanto adulto quanto criança, são 9, tronco 18, tá? Períneo a gente considera como 1%, tanto em adulto quanto em criança, tá? Quando a gente fala 18, é a parte da frente e a parte de trás, tá? E 13,5 cada perna da criança e 18 cada perna de adulto, tá? Então, desculpa, quando a gente fala de tronco, a gente considera tronco anterior 18, tronco e abdômen, toda essa parte, né? A parte da frente traz 18 também, tá? Então, isso a gente tem essas especificações para a gente saber qual é a gravidade dessa área queimada, e a gente tem lá uma fórmula de Parkland para a gente fazer a reposição volêmica, mas isso é outro assunto, é uma aula inteira para a gente conversar disso, tá? Então, só para vocês terem noção de como é que a gente faz o cálculo de área de superfície corporal queimada. E hemorragia, né? O que a gente tem, qual que é a definição que a gente tem para hemorragia? Então, uma perda súbita de sangue originada pelo rompimento de um ou mais vasos sanguíneos, né? Tudo vai depender qual vaso que foi rompido ou quantos vasos que foram rompidos para a gente saber qual que é a intensidade dessa hemorragia, né? Então, a gente pode classificar a hemorragia em externa e interna, basicamente. Quando a gente fala de hemorragia externa,
É aquela hemorragia de superfície, aquela hemorragia que a gente consegue ver para o lado de fora do corpo. E a interna é aquela que a gente não vê. Então, é aquele paciente que foi um atropelamento, é aquele paciente que foi uma colisão, carro versus moto, então é aquele sangramento que a gente chama, né, o pessoal chama de sangramento interno. Então pode sangrar abdômen, pode sangrar tórax, pode sangrar os membros, né, uma fratura de fêmur, por exemplo, pode sangrar bastante, pode sangrar crânio, enfim. Esses sangramentos internos, a gente não consegue fazer muita coisa fora do hospital. Por quê? Porque a gente não está conseguindo ver o que está acontecendo, né? Então, quando a gente fala de sangramento, de hemorragia externa, basicamente nós podemos dividir ela em 3 tipos. Então, vamos começar da direita para a esquerda, que fica mais fácil, né? A gente vai ter o sangramento capilar, que é aquela escoriação, aquele arranhado que normalmente a gente faz só um curativo ou até mesmo limpa e tá tudo certo, não sangra mais. A gente tem o sangramento venoso, que é um sangramento um pouquinho mais volumoso também. Tudo vai depender de que veia que foi rompida, né? Mas geralmente a gente consegue com o curativo compressivo, a gente já consegue dar conta e ponto final. E a gente tem o sangramento arterial, que é esse que a gente se preocupa, que é esse que a gente se transforma em uma urgência ou até mesmo uma emergência, que a gente precisa conter esse sangramento, né? Então, quando é que eu consigo olhar para o paciente e caracterizar que é uma hemorragia grave, né? Só olhando e tocando no paciente, a gente consegue já ter uma boa ideia. Então, a gente vai prestar atenção na coloração da pele do paciente, vai verificar a frequência respiratória, a frequência cardíaca, se tiver como a pressão arterial, a perfusão, a temperatura da pele e o nível de consciência. Então, o paciente está lá pálido, eu sei que teve um desvio da circulação, ou seja, esse paciente perdeu muito sangue, por isso que ele está sem cor, está pálido. Ou cianótico, o paciente já está mais roxo, né, arroxeado, então vai ter uma oxigenação incompleta. Pode ser pela perda de sangue? Pode. O paciente perdeu tanto sangue que ele já passou de pálido, eu não tenho mais oxigênio circulando, eu não tenho mais hemácia praticamente circulando nesse paciente, esse paciente pode ficar cianótico, tá? Frequência respiratória. Eu vou olhar para o tórax do paciente, às vezes o paciente tem uma respiração um pouco mais abdominal, então eu posso olhar para o abdômen também, e eu vou contar, literalmente, olhar no relógio e contar a frequência respiratória do paciente. Normalmente, a gente tem uma frequência respiratória entre 10 e 20. Se o paciente está taquidispneico, ou seja, tem uma frequência respiratória acima de 20, ele pode estar só ansioso com o que está acontecendo, ou ele já pode estar tentando hiperventilar para compensar aquela perda de hemácia, não tem mais hemácia suficiente, acaba não carregando mais oxigênio, e eu estou hiperventilando para ver se eu consigo entrar mais oxigênio dentro das minhas células. Basicamente é isso, tá? Frequência cardíaca, a gente sempre vai palpar o pulso desse nosso paciente que está com um sangramento importante. Então, sempre a gente começa palpando um pulso periférico, geralmente é o radial, e a gente vai para um pulso central, um pulso femoral ou um pulso carotídeo, para ver essa frequência cardíaca. Frequência cardíaca normal é entre 60 a 100. Um paciente que está taquicárdico, ou seja, acima de 100, 110, é um paciente que a gente já começa a se preocupar. Por quê? Ele já está perdendo sangue que está fazendo diferença. O coração está tentando bombear mais rápido para não faltar hemácia, para não faltar carreamento de oxigênio, né? Então, quando a gente palpa o pulso, a gente sempre vai ver presença ou ausência. Lembra lá, a gente sempre começa de um pulso periférico e depois a gente vai para um pulso central. A gente vai ver a qualidade. Ah, eu palpei esse pulso, não, esse pulso tá bom, tá bem cheio, ou não, tá fino, né, tá filiforme, ou seja, já é mais um indicativo que esse paciente está perdendo sangue. E regularidade, né, se é um pulso regular ou um pulso irregular, a gente sempre vai observar também, né. Pressão arterial. Quando eu tenho um paciente com uma hemorragia importante, uma perda sanguínea importante, eu tenho uma pressão-alvo. Nem todo paciente vai precisar, ou principalmente vai poder ter uma pressão lá 12 por 8. Por quê?
Porque se eu aumentar demais a pressão, o coágulo que tinha lá nessa hemorragia, ele vai destamponar. Então, eu fiz um coágulo, as minhas plaquetas, os meus fatores de coagulação trabalharam, fizeram um coágulo. Se eu acabar aumentando demais essa pressão, eu vou destamponar esse coágulo. Então, uma pressão arterial sistólica entre 80 e 90 ou uma pressão arterial média entre 60 a 65. Esse é o meu alvo de pressão arterial, tá? Perfusão, isso é bastante importante quando a gente fala de hemorragia. Por quê? Porque a gente está pensando em choque, tá? Então, tempo de enchimento capilar, a gente vai apertar lá o leito ungueal do paciente, soltar. Se a cor do leito ungueal voltar até em 2 segundos, ok, esse paciente está tranquilo, mas se ela demorar mais que 2 segundos, mostra para mim que o paciente tem uma hipoperfusão, ou seja, o paciente já vai começar a ter sinais de choque, e isso para mim também é bastante complicado quando eu estou falando de um paciente que está perdendo volume, né? Hipotermia, isso é bastante complexo também quando a gente fala de pacientes com hemorragia, perdendo sangue. Por quê? Porque esse paciente está perdendo sangue, né? Está perdendo quentinho. Então, ele tende a ficar com uma pele mais fria. Quando a gente fala aqui em temperatura, é principalmente o toque mesmo. A gente está botando a mão no paciente, está um dia de sol, 30 graus, e o paciente está gelado. Opa, esse paciente perdeu bastante sangue, tá? E quando a gente fala em hipotermia, e a gente está falando em paciente com uma hemorragia, a gente sempre tem que lembrar da tríade da morte, ou o chá da morte, né? O chá aqui, coagulopatia, C, o H de hipotermia e o A de acidose. Por quê? Porque quanto mais gelado, hipotérmico esse paciente estiver, menos as plaquetas vão aderir, menos os fatores de coagulação vão fazer coágulo. Então, vai piorar mais ainda essa coagulação do paciente. Quanto mais coagulopata esse paciente está, mais acidótico, mais o pH vai diminuir, né? Quanto mais gelado, hipotérmico o paciente tiver, mais o pH também vai diminuir. Por quê? Porque vão ter vários elementos dentro do sangue que não conseguem trabalhar direito numa temperatura mais baixa. Então, a partir do momento que a gente tem um paciente com um choque hipovolêmico, está perdendo sangue, e ele entra nessa tríade da morte, é um ciclo vicioso. Então, quanto mais coagulopata ele fica, mais hipotérmico ele vai acabar ficando, mais hipotérmico, mais acidótico, mais hipotérmico, mais coagulopata, enfim. É um paciente que, a partir do momento que ele entra nessa tríade, é bastante difícil a gente reverter. Então, um paciente que tem um sangramento e entra nessa tríade, é um paciente cada vez mais grave. Nível de consciência, é aquele paciente que está confuso. Eu não vou precisar fazer a escala de coma de Glasgow nesse paciente. Eu vou olhar para ele e vou perguntar: ai, o que aconteceu? Tô vendo que tem um corte na mão. Ai, não sei, estava aqui. Não, mas eu tô bem, pode me deixar, me larga. Então, é aquele paciente confuso. Por quê? Tá faltando sangue, tá faltando oxigênio no cérebro. Então, esse paciente está hipoperfundido. Por isso que ele está confuso, tá? E o que a gente vai fazer? A gente pode, no começo de tudo, compressão manual. A gente vai pegar uma gaze, um tecido limpo que a gente tiver, uma toalha, um pano de prato, vai colocar no local e vai fazer compressão manual. Depois a gente pode fazer um curativo compressivo, tá? Se eu não tiver melhora, daí sim, eu vou ter que passar por um torniquete, né? Geralmente não tem melhora quando a gente tem um sangramento arterial, tá? Então, normalmente as pessoas, né, que trabalham com APH têm já torniquete. Às vezes não se tem um torniquete propriamente dito, né, o específico, mas a gente pode enjambrar, digamos assim, com o manguito do esfigmo, né? Então, eu tenho lá um sangramento distal, eu vou colocar o meu manguito mais proximal ao sangramento e vou insuflar ele até parar o sangramento. Quando parar o sangramento, eu travo a bolinha dele. Então, isso eu também consigo fazer um garrote, não deixa de ser isso, né? Pra gente parar o sangramento. A mesma coisa é o torniquete. O torniquete eu sempre coloco ele próximo à lesão. Então, eu tenho uma lesão aqui de artéria radial, por exemplo, eu vou colocar ele uns 5, 7 centímetros acima da lesão, vou fechar para garrotear essa lesão. E só para eu trazer para vocês, existe um protocolo americano chamado Stop the Bleed, tá? A ideia dele
é fazer treinamento para as pessoas leigas, tá? Para combater uma hemorragia, basicamente é isso. Da onde que surgiu essa ideia, tá? Em dezembro de 2012, teve um tiroteio, um atentado numa escola primária, onde 20 crianças e 8 adultos morreram alvejados, né? Então, eles começaram a pensar em um protocolo para as pessoas que estavam ali ao redor, na própria escola, tomassem uma atitude para que essas pessoas não morressem de hemorragia. Basicamente é isso, né? Então, abril de 2013 foi montado, né? Foi criado um protocolo americano para aumentar a chance de sobrevivência dessas vítimas após um atentado terrorista, com um ataque a tiro ou às vezes até faca, né? Enfim. Então, qual que é a ideia desse protocolo? Como é que a gente para o sangramento? Primeira coisa, ligar para a emergência, né? Aqui no Brasil, o SAMU 192 ou o Bombeiro 193, né? Para eu passar que eu tenho várias vítimas que estão com uma hemorragia. Garantir a minha segurança, né? Então, eu estou no meio de um atentado, por exemplo, então eu tenho que sempre garantir a minha segurança para eu não me tornar mais uma vítima. Se eu conseguir identificar o sangramento com risco de vida, então aquele paciente que levou um tiro numa coxa, levou um tiro no braço, está sangrando muito, comprimir e controlar o sangramento. Como é que a gente faz isso? Então, alert call, SAMU 192, né? Primeira coisa, chamar por ajuda, né? Garantir a segurança, se manter sempre em segurança. Se eu não tiver em segurança, ou se eu tiver sido alvejado também, eu não consigo ajudar a segunda pessoa e eu vou me tornar uma segunda vítima, né? Se a qualquer momento eu perceber que aquele local não tiver mais seguro, né, que o agressor voltou, eu vou ter que sair o mais rápido possível e tentar levar alguém comigo, né, e proteger do sangue. Então, sempre ter luvas, né? Quando a gente fala isso, não é a nossa realidade aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, eles já estão fazendo alguns kits, assim como tem um desfibrilador, né, para uma parada cardiorrespiratória em shopping center, até mesmo em aeroporto, lugares que tem grande circulação de pessoas. Nos Estados Unidos já tem algumas caixinhas que contém luva, torniquete, enfim, suprimentos para fazer esse primeiro atendimento, tá? Então, achar o sangramento, né? Então, eu vou cortar a roupa do paciente para achar o sangramento, né? Depois disso, eu vou fazer a compressão, pressão direta, né? Se eu tiver um kit de primeiros socorros, ótimo, né? Eu vou utilizar gaze, torniquete, o que eu tiver. Se eu não tiver, o que eu tiver de pano mais limpo. Tiro a camiseta, tiro a camisa, pego novamente um pano de prato, o que eu tiver, para conseguir fazer a compressão, tá? Então, se eu tiver um torniquete à mão, ótimo. E eles têm gás hemostática. Não é algo que a gente tem aqui no Brasil. Então, é um pacote de gás que ele vem com um pó hemostático. Então, o que eu posso fazer também é colocar dentro da ferida, se for principalmente uma ferida muito grande, literalmente eu vou enfiando essa gás lá dentro, porque a gás vai fazer compressão direta e ela tem esse pó hemostático que também vai ajudar a coagular. Tá? Então, basicamente é isso. Então, o protocolo, né, o Stop the Bleed, salvar uma vida, né, garantir a segurança, detectar o sangramento grave. Se eu tiver um kit de primeiros socorros não disponível, eu vou usar uma roupa limpa para aplicar pressão. Se eu tiver um kit de primeiros socorros disponível, eu vou ter que ver qual é a localização dessa minha lesão, né? Se for membros, braços e pernas, eu posso utilizar um torniquete. Se for pescoço, costas, virilha, o próprio abdômen, eu não tenho como fazer um torniquete no paciente. Então, eu vou colocar aquela gase hemostática lá dentro. Ou eu simplesmente vou pegar o que eu tiver, um pano, até mesmo um pacotinho de gás, aqui no Brasil que a gente não tem gás hemostático, e vou fazer uma compressão direta, tá? Basicamente era isso. Passei um pouquinho do tempo, me empolguei um pouquinho em falar, mas é um tema de atendimento pré-hospitalar que eu realmente gosto. Já agradecemos mais uma vez a sua presença, a palestra, doutora Caroline, foi de muito acréscimo, acrescentou muito para a jornada, um tema realmente muito importante, né? Porque às vezes a gente está, igual você falou, passeando no shopping e se depara com a situação
e fica sem saber o que fazer, e é muito importante a gente já ter na cabeça os passos e o que a gente pode fazer para já, desde os primeiros períodos da academia, conseguir ajudar de uma forma eficiente e segura, né? Uhum. Bom, temos perguntas? Temos. Assistindo muito CSI, vejo sempre que quando ocorre algo traumatizante, eles colocam um manto na vítima. Isso serve também para acalmar? É basicamente para aquecimento, né? Se for alguma coisa assim, for alguma coisa mais chocante, acalma a vítima, mas geralmente quando a vítima sofre um trauma é mais para aquecimento mesmo da vítima. Certinho. Tem mais alguma? Não, a organização está falando aqui que estamos ok de perguntas. Então, tá. Bom, muito obrigada mesmo a sua participação. A gente fica muito feliz com o apoio, com acreditar no evento, com essa dedicação mesmo para os alunos que estão começando aqui nessa carreira. Muito obrigada, doutora Caroline. Por nada, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que o que a gente tem de conhecimento, né, a gente precisa compartilhar. Então, agradeço muito a oportunidade. Nós que agradecemos. Até mais. Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, espero que tenham aproveitado, que tenham gostado bastante da jornada.